Olha aqui o meu baile de finalistas. Que coisa horrível. Portanto, horrível. Estavas tão bonita. Tinhas quê? 17 anos, talvez 18 anos. 18, por aí, com a Manela. Olha, nunca gostei de ir para a África. Mas pronto, um dia disseram-me, sabes, há aqui um rapaz solteiro que arranjava uma moça aí em Alveasa. Mostrei-lhe umas fotografias e ele gostou muito de ti. E então recebo uma carta do rapazinho. Eles lá deram a minha morada e ele manda-me uma carta. Uma carta desse pedido de namoro, não é? Faz conta que é agora a internet. A gente não se conhecia, nem nos vimos nunca. Depois eu respondi qualquer coisa, não dei assim muitas esperanças, não, mas pronto, mas eu continuo a insistir. Pedi uma fotografia, eu mandei fotografia, mandava fotografia, andámos naquilo assim um tempo. Já estava a pensar que eu ia mesmo para a África. Parece que lá havia poucas raparigas brancas. Até que ele queria casar mesmo. Disse eu, mas casar como? Eu vou casar. Mas eu andava muito triste cá com a minha vida. E então foi assim uma espécie de uma libertação. Casada com o Tio Manel, com o irmão do meu pai. O Tio Manel foi o meu marido cá. Quer dizer, já fomos à igreja com ele. Representou o irmão. Aqui já estava dentro do barco. Do Império. Companhia Colonial de Navegação. Onde é que está escrito? Ali. Isso é aqui em cima. Fomos num barco. 22 dias em cima d'água, mas tanto Tomé, Madeira, Lubito. E em Luanda saí também para ver os meus irmãos, porque estivemos lá 2 dias parados. Era uma vida assim um pouco monótona, mas passados uns 5 anos fui trabalhar também, fui para os Correios. O nosso serviço era um serviço secreto. A gente ali era um serviço que não se podia, a gente não podia falar, não podia dizer o que ouvia. A gente sabia porque era tudo manual. E a gente sabia, o fulano pedia para falar para ali, para lá, a gente ligava muito. Eu às vezes ouvia coisas e elas ouviam também, as terroristas, e ninguém podia manifestar-se. Tinha uma colega minha, só depois é que a gente soube que ela era da PIDE. Então, mas tu gostavas de ter ficado lá, em Moçambique? Não, nem por isso. Então, Quer dizer, eu vivia bem, não posso dizer que vivia mal. O pai adorava estar lá em Moçambique. Adorava o caminho de ferro, a vida dele era aquela. Tínhamos também um clube ferroviário, onde passávamos também muitos dias. Havia muitas festas, havia o Natal. E passávamos assim os nossos dias. Quando vim para aqui pela primeira vez com meu pai, conheci Beira em 1943, meu pai. Essas casas já estavam feitas já. É o aterro, essas casas todas estão no aterro. Porque aqui enchia a água. Chovesse, ninguém passava aqui com sapato. Eles ficam na água. Na altura estava brancos e negros. Um dos negros a entrar aqui fui eu também. Não havia muitos negros. Eu entrei aqui, estávamos a trabalhar bem, não havia problema, não. Branco e negro estávamos a viver bem.
A amizade era de serviço só. Largamos, 5 horas, apitou e pronto, ele ia-se embora para a casa dele e eu também vou embora para a minha casa. Só. Na Mutarara vinha um grupo de guerrilheiros da Frelimo. Chegava a 50 quilômetros da sede da vila de Mutarara. Ficaram lá, acamparam lá. E então as pessoas comunicavam-se, vinham falar e tal, e voltavam. E a polícia soube que a gente está a ligar com pessoas de fora. E vinham as pessoas dizer que Frelimo é assim, vai trabalhar assim, vai trabalhar assim. E nós entrávamos na fita e pronto. Chegou às tantas, a fita descobriu a rede, fomos engavetados. Até sofria investigação, uma investigação bárbara, uma investigação, aquilo é matar, onde escangalharam a vista. A minha vista foi pancadaria forte da PIDE. Não fiquei logo cego, não. A vista ficou vermelha como fogo. A PIDE escolhia os mais fortes para massacrar os seus irmãos, a maltratar os irmãos. E maltratava mesmo. Quando a gente saía a recreio, ficávamos fora aí. Chegava Chico Feio, dizia, eu tenho vergonha, muita vergonha com vocês, estão me envergonharem muito por ter pele igual a vocês. Estou com vergonha. Mas quando viesse Chico Feio, dobrava os dedos murro, cuidava, parece que queria matar. Em todos os lados havia PIDE. Até depois de ser libertado, queria me prender outra vez aí. Eu conheci que era PIDE, aquele gajo. Era um gajo mulato. Queria me prender. PIDE funcionava em todos os lados. Aqui em Nhaminga, tem massacre de Nhaminga ali. Em Sena, tem massacre de Chola. E conheço mais. Em Tete lá, massacre de William. PIDE ultimamente estava em todos os lados. E quem está a observar com um ar muito atento uma maquete do pavilhão do Clube Ferroviário da Beira é a Rainha-Mãe de Inglaterra. E pronto, havia essa aproximação, essa relação muito forte, se calhar mais com os vizinhos africanos do que mesmo com Portugal. Entre este colonialismo tardio e o neocolonialismo dos ingleses ou dos franceses ou mesmo dos belgas, a grande diferença é que Portugal vivia nesse momento uma ditadura e havia formas de censura e havia perseguição política e isso mantinha-se nas colónias, se calhar um bocadinho mais distantes do centro de poder, se calhar provavelmente sentia-se mais na metrópole, como se dizia, mas ali também. Este edifício é um bom exemplo de uma arquitetura adaptada aos trópicos. Tem este enorme volume, com uma calote abobadada, curva, e tem os dois topos abertos. Podiam abrir e podiam ventilar com muita facilidade. Por outro lado, tem aqui uma série de grelhas modulares em betão que também permitem lateralmente uma luz intercortada e, simultaneamente, ótima ventilação. Do Paulo Melo Sampaio há outro edifício fantástico, um espaço que tinha sido um clube colonial, o Alto Turing de Moçambique, que hoje em dia é o Palácio dos Casamentos. Continua a ser um espaço social, um espaço de comunidade,
Não é um clube para onde as pessoas iam conviver e jogar às cartas, mas é um espaço onde as pessoas vão casar e vão conviver de outra maneira. Os mais velhos sempre têm feito uma educação que as pessoas devem ter uma religião e ver aqui que a primeira igreja que nós tínhamos aqui era a igreja católica, que aqui é preciso rezar. Aqui a fase dos mais velhos em que se desenvolve e depois do desenvolvimento já estamos na fase de crescimento. Como vemos ali, na terceira idade, como estamos a ver ali, é a terceira idade. Então, o fim é a morte, que está aqui o caixão, que é o final da vida. Está aqui o caixão, que é o fim da vida. Voltamos ao pó. O artista que está no painel chama-se o Chicane, era o cunhado do Malangatana. Tive possibilidade de conhecer o Malangatana. Isso foi em 2007, quando eu estava na Escola de Prática de Polícia em Matalane. Fui formado lá. Então, eu sempre fugia do quartel e ia lá em casa do Malangatana. Meu tamanho, não importa minha cor e chocolate, não importa meu cabelo até ao chão, foi Jesus que me criou. Eu sou criança, algo muito especial. Eu sou criança, algo muito especial. Não importa meu tamanho, não importa minha cor e chocolate, não importa meu cabelo até ao chão, foi Jesus que me criou. Eu sou criança, algo muito especial. Eu sou criança, algo muito especial. Não importa meu tamanho, não importa minha cor e chocolate, não importa meu cabelo até ao chão, Jesus que me criou.
Sinto-me triste pelo fato de ver o edifício abandonado, extremamente abandonado, e hoje já não temos edifícios de grande envergadura como esse, não é, que abre, não é, a felicidade de muitos casais. Vem-me na memória, não é, tantos convidados que estavam cá. A sala praticamente estava toda repleta de gente da paróquia, da comunidade, nossa comunidade de São José. Estavam lá muitas senhoras vestidas de capulana, não é? Como símbolo da organização da própria comunidade. Foi uma cerimônia fantástica. E isso faz com que os próprios casais saiam daqui com alguma lembrança infinita, uma lembrança que jamais será esquecida. Eu pessoalmente levo aqui um ano e um mês. Cheguei há pouco tempo e o senhor arcebispo me pediu para que eu cá viesse e pudesse partilhar a minha fé com as pessoas que estão aqui nesta paróquia do Alto da Manga. Aos domingos temos 3 missas. Temos a primeira missa às 7 em português e temos a segunda missa na língua local, Xisena, e depois temos a missa na língua local também, Xindal, porque a Beira tem esta particularidade. Portanto, tentamos conjugar as línguas para que as pessoas saiam todas a ganhar. Apesar de já ter 60 anos, conserva uma arquitetura bastante moderna. É uma das obras importantes aqui na cidade, arquitetônica, logicamente, não é? E tem uma beleza particular. Eu ponho a mão no fogo dizendo que a nossa igreja é a mais bonita da diocese, daquelas que eu conheço, não é? Esta é a mais bonita, é a mais moderna. Daquela lado de frente tem uma abertura que permite que, ao soprar, tanto o ar possa entrar e possa sair pelas laterais. O meu pai era de Goa, de Salsete. A minha mãe é descendente de goesas, nascida no Quénia. Antigamente os casamentos eram combinados, né? Eu tenho uma filha para casar, tu tens a vida, vamos ver as fotografias. Estes são os meus pais no casamento, em que estávamos convidados todos à porta da igreja. Quando nós fomos a Goa, o meu avô, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão mais velho, esta sou eu, pequenina.
Eu tinha 12 anos, ainda me lembro. O meu pai ligou a rádio para ouvir. Era a estação local que deu-se um golpe de Estado em Goa. O meu pai disse assim, há problemas lá na Índia. Houve invasão e há muitos presos políticos. Estavam todos a favor dos portugueses. E os indianos não. Nós não tivemos medo de ser presos porque nós tínhamos a consciência tranquila, não é? Nós somos goeses e estávamos a favor dos portugueses. Quando havia manifestações é que havia aqueles conflitos. Tivemos que ir a Portugal porque houve a invasão de Goa e meu pai tinha medo que, como nós éramos miúdos, pedir férias para ir a Portugal, conhecer Portugal. Nós ouvíamos na rádio que houve uma invasão e havia muitos reféns, presos. O primeiro bairro que podemos chamar que foi um bairro organizado, suburbano e social, foi um bairro muito próximo do aeroporto da Beira, numa zona muito baixa. E ali cresceu o primeiro bairro social, isto por volta de 1960 para 61. Nessa altura deu-se a invasão da Índia dos territórios de Goa e de Damão. Todos os cidadãos indianos na cidade da Beira foram recolhidos e foram instalados nesse bairro que até essa altura não tinha sido ainda ocupado. Na realidade foi um campo de concentração. Pai, primeira vez em 1926. Depois, em 1930, veio meu tio. Então, dois juntaram-se e começaram a fazer a alfataria. Mas a minha mãe veio em 1933, sempre sabe. Eu nasci aqui na Beira em 1935. 1948. Era a dia da independência do Índia. Mas com Goa, aquele tudo, continua português ainda. É por causa desse barulho do dia da mão em Goa, é que de repente vieram, que raptaram não só meu pai, todas as comunidades hindus que apanharam, aquele que tinha passaporte indiano, foram todos apanhados. Eles carregaram meus pais, levaram lá no armazém e deixaram lá. Depois de 3 dias, fizeram um acampamento ali perto do aeroporto, tinham um acampamento de casas tudo ali. Um barco vem, um especial barco da Índia, é que levaram todos para lá, para a Índia todos. Eles não levaram aí, porque eu tinha um passaporte português. Pode chegar aqui. Olha, eu recebi agora mesmo estas imagens da nossa casa de Moçambique, a casa dos avós, onde, portanto, eu nasci. Deste lado aqui era o quarto também. Para aqui, pois, eram os outros quartos das tias e dos avós. E estas paredes eram pintadas de cores diferentes. Uma das características deste arquiteto é que ele fazia questão que houvesse muitas cores dentro da casa. Que posteriormente... Porque o avô mandou fazer casa com ele? O avô conhecia o Pães-Quentes? Ou... Não, portanto, soube-se que havia um grande arquiteto e o avô foi pedir a opinião dele e ele então fez o projeto, projetou esta casa. Mas o Pães-Quentes já fazia casas lá nessa altura? Esta casa foi uma das principais e as primeiras que ele fez. A casa era conhecida por a Casa das Três Girafas. O avô, eu lembro-me, quando eu fui agora há pouco tempo, também vi o consultório do avô. O avô era uma pessoa muito estimada pelo povo de lá, de Moçambique. O avô tinha uma especialidade, que ele era, naquela altura, era médico parteiro também. Portanto, houve muitas crianças que nasceram nas mãos dele. O pai dele, trisavô, foi daquelas pessoas que vinham naqueles barcos da Índia, né, de Goa, e vinham com aquela... Portanto, os colonizadores, chamavam colonizadores, vinham com as bandeiras e eles saíam do barco a correr e iam pondo as bandeiras em vários sítios das zonas, não é? Uhum. E então o trisavô pôs em vários lados. Portanto, aqueles terrenos depois ficaram para a família e para o avô.
e onde o avô já tinha uma noção muito grande de negócio, ele depois construiu aqueles prédios enormes. Ele tinha quarteirões e quarteirões de prédios dele. Pois, eu percebi-me disso lá. Não era pessoas bem vistas. Naquela altura as pessoas também não ligavam, mas depois, quando foi a independência, já não fomos bem vistos. Até porque eles ficaram com tudo que nos pertencia, ficámos sem nada. Ficámos só com a nossa casa, não é? E o consultório. Depois, no fim, até o consultório também tiraram, não é? Naquela altura já era a independência e havia aqueles trabalhos cívicos. Foi aí que nós conhecemos e a partir dali, olha, nunca mais. E foi a partir daí. Já havia muitas dificuldades em certas coisas, especialmente comida. Havia muitas dificuldades nesse aspecto, não é? Eu nasci em 82, eu vim para Portugal em 86. Portanto, foi para aí nessa altura, por volta de 83, 84, que se vendeu a casa. Não se vendeu a casa foi doada a umas freiras. Então a propriedade ficou dessas freiras. Ficou dessas freiras. Eu sei que depois esta casa, que era a casa de visita das pessoas que vinham do Vaticano. Eu cheguei aqui 9 de fevereiro de 1981. Apanhei aqui as 3 girafas. Eram casas bonitas que dava para olhar. Mas pronto, ao andar de tempo, vivia ali umas pessoas, depois abandonaram, foram-se embora e chegaram, deitaram a outra girafa abaixo. E foi uma pena, muito triste, mas agora ficou só esta girafa. Deixa saudade e muita tristeza, mas pronto. Se fala que também vão destruir esta girafa, é muito sentimental, Coisas antigas eram mais bonitas, mas agora prefiro construir casas altas, não sei o quê. Desvalorizo as mais antigas, é muita pena. Mas pronto, fazer o quê? Eles é que mandam. Tirando o caso de exceção do Peixe Miranda Guedes, foram arquitetos formados em Portugal, nas Escolas de Belas Artes de Lisboa do Porto, e que por diversas circunstâncias diferentes foram ou para Moçambique ou para Angola. Podiam ser razões políticas, por razões familiares, porque já lá tinham família ou tinham vivido lá na infância, vieram estudar a Portugal e voltaram. O que eu atribuo à autoria destes edifícios é a arquitetos portugueses. Mas é uma arquitetura, obviamente, realizada em Moçambique, que ficou no contexto moçambicano, é património arquitetónico moçambicano. Claro! É claro que está ligado à questão colonial. Porque nós fazemos um esforço muito grande para dizer isto é nosso. E de repente surge um livro em Portugal que diz a nossa arquitetura em África. E essa gente aqui diz, afinal é de quem? É deles ou é nossa? E isso tem que ficar claro. Tem que ficar claro que é nosso. Porque, ok, foram feitos por arquitetos que foram portugueses, mas é muito mais. Mas o património é nosso, está aqui, é nosso, tem que ser nosso. Temos que ser nós a defendê-lo. Senão temos que chamar os portugueses para virem tomar conta dele. Não vai dar, não é? Esta casa era ocupada por os militares. Então, por isso que os filhos também têm direito das casas, porque os pais eram antigos combatentes. Então, a zona em si ficou famosa por ser zona militar. Então, são filhos de oficiais que tinham direito de ter esta casa aqui. Se tivesse um filho, então os filhos podiam ter juntado na sala, outros dormiam naqueles quartinhos lá em cima que estão lá. Sabes, Magaço, logo que eu cheguei aqui no quarto, então vi esta foto, recordei do Cota. Foi tiro isso, né? Não, o Cota quando foi em missão lá em Muxungwe, missão de job no combate, o carro havia capotado. Então ele só sofreu esta parte do braço. Sim, né? sim. Então já sabe esta foto também. Essa te lembra?
Essa foi lá na Academia Militar? Sim, quando eu fui para lá, eu descobri que estava em Montepuez. Então lá em Montepuez me transferiram para Nampula, Academia de Nampula. Então essas fotos aqui. Então quando eu vejo essas fotos do Cota, eu me sinto, tipo eu mesmo, tá vendo, né? Mas sabe, tudo mudou agora. Crescemos, estamos grandes. Já mudou muito, né? Tu recordas na altura quando tu brincavas aqui? Já lembro, pá. Lembra, a gente subia lá em cima. Quando fazia indisciplina lá embaixo, que era um corrido, usava aqui em cima como se fosse espaço de esconderijo. Lembro, isso não esquece. Isso não esquece, lembro bem. Mas até hoje eu subi lá em cima, às vezes, ver como está, saudade. Eu só lembro aquele tempo, quando no momento de muito calor, frio mosquito, nós usávamos lá em cima, dormíamos lá em cima, né, para apanhar com a brisa. Então é por aí mesmo. Então nós usávamos isso para aquilo. Sim. E jogávamos aquele. Lembra aquele jogo que a gente jogava aqui em cima? Porque aqui, lá daquele lado, outra marcha, estava tudo aberto assim. Nós corríamos assim, tipo, banana, temos outra. Sim. Aí tinha um tanque de água, também lembro. Nós usávamos isso aí assim. Sim. Então agora é um bocadinho complicado, né? Porque já tem uma barreira ali do outro lado, Você se recorda disso aí? Lembro. A gente subia aqui todos os dias também. A gente subia para poder ver lá como está lá em cima. A gente brincava muito isso aí. Jogava mesmo isso aí. Mas já está tudo bem lá em cima, né? Tá tudo bem, tudo bem. Não mudou nada? Não mudou nada. Ok. Tá nice, pá. Mas o Armando, que tal, pá? Armando lá embaixo. Mas eu tenho recordado um bocadinho dessa ideia de brincar ali em cima. Ele era mais novo. Aí era mais novo. Mas agora está tudo mudado. A gente aqui pegava uma banana aqui, esconde. Em relação ao edifício o Leão Carri, há dois momentos que gostaria de reportar. O primeiro é na vinda do júri do Prémio Pritzker, fazer a avaliação do trabalho do Pancho. De certo modo, ele estava nomeado a prémio. E quando chegámos aqui, demos uma volta pela cidade muito rápida dos edifícios dele, mas quando chegámos a este, eu estava, de certo modo, preocupado com a descaracterização que ele tinha. O meu espanto foi que os arquitetos, e sobretudo o Glenn Mercury, o australiano, ficaram encantados com a apropriação que foi feita, portanto, no uso do espaço e nas alterações que foram feitas ao edifício. E isso foi, de facto, um motivo de reflexão entre nós. O segundo momento, não momento, mas a segunda questão que gostaria de colocar em relação a este aspecto da descaracterização e da apropriação do edifício foi mesmo com o Pancho, passado com o Pancho. O Pancho, a primeira vez que esteve aqui, já faz uns largos anos, ele achou o edifício, ficou um bocado triste da maneira como estava a ser cuidado. E até propôs, na altura, que ele doaria todo o seu espólio, todo o trabalho todo, se o Estado, se o Governo agarrasse neste edifício e transformasse no museu, no trabalho dele. Mas na segunda vez que cá veio, já recentemente, a opinião dele foi completamente diferente. Eu vim aqui com ele e ele estava satisfeitíssimo, mostrou-se extremamente... não digo contente, mas aceitou de uma forma simpática a maneira como as pessoas se apropriaram do edifício e o descaracterizaram. Portanto, e ele achou, e esta é a questão, leva-nos novamente à reflexão de que nesta questão do edificado a gente também se apropria do espaço e o transforma em nosso espaço.
Por ironia de destino, eu vim para aqui com um jovem que mostrou-me esse espaço, estava todo danificado. Aí eu fui para casa e disse, não, vou pensar. Fui pensando, fui avaliando outros preços na cidade, outras lojas e pensei, por que não remodelar aquele espaço? Como é mais espaçoso, tem 2 salas, ainda tem cozinha, tem banheiro e tudo que uma boutique e salão precisam. E foi muito difícil fechar a varanda. Aqui era um espaço cheio de janelas. Eu fui fechando cada uma delas, que era para poder aproveitar as paredes e tudo mais. As obras levaram 2 meses. Fui acertando aqui, fui acertando ali. Foi um desafio muito grande. Ainda não está 100% concluído, mas... Porque eu disse, porque ainda ficar à espera de concluir? Por que não? Pronto, começar a trabalhar e ver o que vai acontecer depois. Este edifício é o edifício do Pasto Guete. Não mudou nada. Tudo que está aqui são coisas naturais mesmo. O que ele fez é isso, não mudou nada. As janelas são originais, assim como vê-se. E o que mudou foi a porta. E também esta parte aqui, fechamos aqui. Isso é um teto falso, não pode ser, é um teto falso. Fechamos aqui para poder fazer um quarto nosso. E como somos muitos também, tentamos mudar agora, mudamos também um pouco, fizemos o teto falso. E também mudamos também o chão aqui na sala, tudo era madeira, como deixou também o Pasto Guete. Esta casa também é nossa, do outro lado. Esta é uma varanda que fechamos um bocado para fazer um quarto anexo. O quarto demorou mais novo, mas antes era varanda. Mas hoje fizemos um quarto e também mudamos o chão, porque na hora era mesmo aquilo de madeira, que o povo Pasto Guete deixou, mas nós mudamos. E também estamos felizes por ficar num prédio deste maravilhoso e famoso também. E estamos aqui, estamos felizes. Eu gostava, podes ficar num lugar aqui mais ou menos assim, mas que veja a minha câmera, não é? Podes mandar a tua mensagem, assim consigo apanhar toda a gente e para ninguém assim. Faz um pouquinho a cabeça. Pode ser muito típico ter uma barbearia onde era a garagem do Leão que ri. Mas realmente estraga o prédio. A ideia fundamental é que a arquitetura pré-independência e pós-independência, e agora a mesma coisa, quando a gente fala de arquitetura em Moçambique, estamos a falar de uma classe privilegiada. A arquitetura pré-independência é uma arquitetura colonial, tão simples como isto. É feita para o colono, é feita no centro da cidade e não resolve problema nenhum atual. Por outro lado, as famílias moçambicanas que ocuparam as casas abandonadas, na maioria dos casos, não tinham capacidade sequer para pagar a água e a luz. E, portanto, arrancavam as portas para fazer a comida, arrancavam o parquinho para fazer a fogueirinha, etc, etc. Porquê? Encontraram-se numa situação que era económica, cultural e socialmente completamente diferente daquilo a que tinham capacidade de aceder. A arquitetura moderna, a arquitetura colonial teve a sua importância para uma sociedade colonial. Para a sociedade moçambicana em geral, é uma curiosidade. Então, isto não é um processo que se volta a página e agora vamos fazer um mundo novo. É que a página fica cheia de mundo velho que não resolve, não é? A missa são quase 45 dias. Vai para a igreja. Mas é bom. Daqui a nada.
Deixa-me para onde querer. Essa, está bem. Libertar as mulheres. Libertar as mulheres. A vida é assim. Mas eu cumpri todo o serviço militar obrigatório. Fui para a guerra, participei nas operações militares, tudo. Apanhei emboscadas. Fogo mesmo, direto. Se o exército colonial, na altura, era trazido daquele mar aqui. Desembarcavam aqui nessa baía de Maputo aqui. Eu vi isso tudo. Quer dizer, porque disseram que a patrulha do gás esteve na tropa colonial, não sei o que. Houve uma coisa lá em Portugal que deviam nos dar, não sei o que. Só que eles disseram que só podia ser aqueles que foram feridos na guerra. Então nós ficamos, não tivemos nada. Eu digo mais, eu penso que o colonialismo, o maior mal que fez, não é a mesma coisa aquilo que se fez na Inglaterra. Os colonialistas ingleses tinha uma separação indireta. Não era direta. Mas eles aqui comandavam diretamente a pessoa. Não podia fazer nada. A governação dos ingleses era diferente. Deixavam eles lá com regras deles, com a sua organização. E viviam assim. Os ingleses, e eu até digo mais, eu acho que, desculpe lá, falar isso. Eu penso que se tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, talvez essa guerra não tivesse acontecido em Moçambique. Tu, del Padre, hai la carità irragionevole e la serena fermezza. É uma casa que eu me lembro só com a minha mãe. O meu irmão, a minha mãe e eu. Se calhar é por isso que eu sou edipiano. Mas lembro-me que o meu pai voltava a casa de vez em quando. A casa onde aprendi a andar de triciclo, onde a minha mãe me mascarou de menina pela primeira vez, onde aprendi a olhar para a estrada, para atravessar e ver os carros. Quando ia brincar com os meus amigos na casa-avião, sabia lá que era a casa-avião do Pancho Guedes. Era o meu diretor da escola industrial. Quem? O Pancho Guedes. Era o teu diretor? Era. Eu vi uma vez ou outra, mas era o diretor. Ele ia lá há pouco. Depois foi substituído por outro. Não trabalhava muito. Eu estive como aluno uma Malaguetana Valete. É o Pancho Guedes que o descobre a desenhar na praia. É o Pancho Guedes? É. Eu lembro-me perfeitamente do aparecimento, exuberante, sorriso, aberto.
E disse, doutor, eu venho aprender francês, eu quero fazer exame. E o Malangantana passou a vir às aulas. Isto é em 69, talvez. Isto faz-nos voltar atrás no tempo. É verdade. Quando o pai me disse que tinha oferecido como voluntário para ir para Moçambique, parece que tudo à minha volta se desmoronou. Eu tinha um bom emprego, tinha uma boa casa, vivia com a minha mãe, ao pé dos amigos, da família. Foi arrasador. Pois, porque o meu pai era mecânico de aviões. Era. E, portanto, o trabalho dele era dar lá no ar, reparar aviões, género. Agora, desliguei aí o motor 2. Isso era na beira, era Agora, inspetor de voos. desliguei o motor 1. Agora desliguei tudo. Eu não sabia, eu só soube quase no fim. Caiu 2 vezes. Caiu. O meu pai nunca falou da guerra a ninguém. Nada. Nem em Portugal. És tu, com uma gravatinha bordada, que eu fazia. Não havia me diz nessa altura nem dinheiro, com o teu sorriso. Te acompanha a vida inteira. Eu era muito agarrado a ti, como ainda sou. És tu, com o humano e o pequenino. É o pequenino que tomava conta de vocês. Criado na altura que o pai chamava-lhe Jacaré. Com grande amor, mas com uma grande ironia. Numa das nossas saídas para tomar café. Era um lar grande onde ficava o cinema. Eu, para ir ao cinema, fazia assim, mais ou menos por aqui na plana. Era um caminho que demorava para aí 1 hora. E depois lá vi os meus filmes, sozinho. Esta igreja é, de facto, uma peça singular. Ela é, de alguma maneira, expressionista de um contexto do século XX, porque ela tem uma forte expressão, mas é também considerada, em termos de estilo de arquitetura, como brutalista, porque ela é praticamente feita em betão armado, é toda uma peça única. Percebem-se 3 grandes níveis de construção, inicialmente de formas triangulares, nasce, portanto, o ataque à terra são grandes triângulos prismáticos e que depois, ao longo da sua altura, se divide em três fases, em três grandes níveis, até atingir o ponto mais alto onde está situada a cruz. Peguei num lenço e meti um boneco atado nas costas. E depois a minha mãe resolveu tirar uma fotografia e escreveu por trás que eu estava a mostrar aos miúdos portugueses como é que eram os hábitos da minha terra, África. Eu nasci em Climane. Portanto, começámos em Climane e depois é que viemos para o Maputo e eu vivi a vida inteira no Maputo. Quando começámos a aproximar da universidade, começámos a ter mais consciência do que é que se estava a passar e ficámos, evidentemente, todos do lado da Frelimo. Depois já não queria ir para a universidade, depois já estavam os anos 70 a aproximar. Eu estive em Inhambane 1 ano, mas depois, quando voltei,
A minha amiga, a minha vizinha do lado era secretária de Estado, completamente da Frelimo. Eu estava um bocadinho à parte e ela, vou-te pôr na melhor escola que há, que é a Estrela Vermelha. E eu disse, eu não vou aguentar o regime muito militar e não sei o que, eu não vou aguentar. E não aguentei, ao fim de 3 meses disse, não consigo ver os miúdos a irem para a reabilitação e os meus colegas a desaparecerem e não saber o que é que lhes aconteceu. Portanto, aquilo começou a ficar uma coisa um bocado insustentável. Ou uma pessoa pertence mesmo à Frelimo e segue aqueles ideais, ou se está um bocado à parte, a coisa começa a ficar um bocado difícil. O Liceu Salazar, que eu frequentei a vida inteira, era Dona Ana, a parte das meninas era Dona Ana. E aquilo estava completamente dividido. E estávamos absolutamente proibidas, até a diretora e às salas, dizer que não podíamos falar com ninguém até 300 metros. Fossem irmãos, primos ou pessoas da família ou amigos, não podíamos falar com rapazes. Então a única forma de comunicação, porque as varandas eram paralelas e então era com espelhos. Fazíamos toques de espelhos para os rapazes que também estavam com os espelhos. E pronto, e havia muitos namoros que começavam assim, com os espelhos, o que era muito engraçado porque aquilo era uma distância grande e não se via bem nem as feições, nem se sabia quem era, não é? E depois a partir dali começava tudo. Experiência de infância de terror, um terror maravilhoso, porque tinha aqueles bichos enormes, era tudo assim na penumbra e havia o som dos bichos a matarem-se uns aos outros. Também temos aqui a simulação, o leão atacar uma zebra. Sabemos que adoram a carne da zebra. O pescoço da girafa pode atingir até 3 metros de comprimento. Ele dorme 20 minutos por dia e esses 20 minutos ele não dorme de uma única vez. Esses elefantes foram embalsamados há 50 anos, a maior parte foi extinto na época da Guerra Civil. Tem uma boa memória e também aqui temos a gestação quase completa do elefante. É uma coleção única no mundo, pode atingir até 22 meses de gestação e quando o elefante nasce com 100 quilos. E essa temos a vitrine, onde temos babuínos, um macacão cinzento. E também temos um leopardo. Aqui o leopardo adora atacar o babuíno. Todos os dedos estão a jogar com o babuíno, mas o leopardo é muito inteligente. Ele mata o babuíno. Todos os dias de manhã eu ia para lá trabalhar para o museu, ficava a desenhar e a pintar, que é o que eu faço, que é a minha investigação. Até que descobri a Renata Savimbi no quintal, a trabalhar. Achei maravilhoso. Ficámos logo amigas, eu ia visitá-la, ela vinha-me visitar a mim. Ela gostou e achou estranho, claro, eu estar a desenhar os macondes, não é? E as peças dela de origem lá da aldeia dela, lá de cima, do pé de Nampula. Malanguliva Junjo, Nikari, ang Konda, kaya kayo nilayo, kaya kayo nilayo. Ako umuwi mo ni Manuel, ako niliyo.
Então, filhote. Então, como é que correram essas filmagens? Correram bem. Foram muito chatos? Yeah. Olha, anda aqui que eu quero te contar aqui uma história. Eu estou a fazer a transcrição daquela entrevista que fiz com a mãe de um debate. Então, a dado um momento, pergunto-lhe como é que ela fez a 4ª classe. Então, ela conta que elas tinham estudado num colégio interno em Chicumbane, não é? Então, e a 4ª classe só se fazia em Xai-Xai. Ora, daquela altura não havia transportes, então tinham que ir a pé. E então Chicumbane a Xai-Xai são 4 horas a andar. E então, nessa altura, anos 50, eles tiveram que ir, eram 60 meninos que foram todos fazer o exame à noite, porque tinham que lá estar às 7 da manhã e saíram às 2h30, 3 da manhã para fazer o exame. E então lá foram à noite pelo frio, porque era junho, estás a ver, inverno aqui. Então iam e lá foram fazer o exame 4 horas a ouvir os animais selvagens, cheios de medo, tritarem de frio, tudo isso. E até que chegam lá e fazem o exame. E o que aconteceu? Chumbaram todos. Bom, aquilo deu um grande escândalo, porque eles estavam na missão suíça e a missão suíça não acreditava, não era crível que 60 meninos pudessem chumbar. Então fizeram um grande escândalo e então aquilo lá foi examinado pelos inspectores e afinal havia mesmo qualquer coisa de anómalo. Não é? Então eles foram autorizados a repetir no ano seguinte o exame. Então lá voltaram no ano seguinte a ir os meninos, 60 meninos, a pé, desde Chicumbane até Xai-Xai, e ainda por cima, o que é que aconteceu dessa vez? Ainda com uma coisa pior. Não, já vais ver. Os 60 meninos foram à chuva, desatou a chover. Chegaram todos molhados ao Xai-Xai. Então nem queriam deixá-los fazer o exame porque iam molhar as carteiras. Mas aquilo deu um grande alarido, uma grande discussão, e então lá os deixaram passar. Lá os deixaram fazer o exame. E passaram aqueles que tinham que passar, segundo a percentagem do seu mérito. Não é? Agora, tudo isto era absolutamente o racismo. Portanto, não havia grandes costumes, não há aqui grandes costumes. Toda a história do colonialismo é sempre desastrosa. Portanto, tens de contar esta história dos 60 meninos lá na tua escola, os teus companheiros que não querem estudar. Podes ter certeza que vou contar. Sim. É lá. Vá. Continuemos. Já tua mãe vai almoçar, sabes? Okay. Até já. Tens trabalhos? Imagina que só a solidariedade política com o seu marido, o seu primeiro marido, não é? Sim. Foi depois da visita do Mondlane? Sim. Quando ainda era criança, naquela altura, foi amigo do meu irmão. Sim. Então nós fomos nascidos em Xai-Xai. Ok. Eles é de Manjacase. Sim. Porque também quem ajudaram a mudar fora essa da igreja de Missão Suíça. Ok. Onde os meus pais pertenciam. Em 1961, que começou já depois de ter ir já para os Estados Unidos. Sim. É quando ele veio já para Moçambique. Cá, por causa do Yeah, right. And one other thing. I've had some conversations the last couple of weeks with a fellow by the name of Mundelein, who's from Mozambique. Yeah. And he's the fellow that's leading the efforts to make Mozambique independent. He's a terrifically impressive fellow. And that's Portuguese, yeah. Some of his people have gotten, he's the head of it, but some of his people have gotten some aid and assistance from Czechoslovakia and Poland. He needs help from the United States for 2 reasons. Number one, so that he can indicate to them that there are people in the West, at least, that are sympathetic to his efforts. And number two, just to keep him going. The figure that he's mentioned, that he'll need for a year, is quite reasonable. But this fellow's going back Wednesday, Mundelein,
And he's going to meet with the heads of all these African nations at this meeting, I guess, next week. We wouldn't want him to be saying he got anything from it. No, but you wouldn't have that, you see. You'd have it through some private foundation. Yeah. They could have cutouts on it, and John McCone can handle it, so it wouldn't come from the agent. Well, now, what does it depend on? You think we ought to give it? Yeah. Okay, well then, what do we do? Resumindo, Dona Virgínia, primeiro tiveram que fugir para a Suazilândia. E lá estavam já o Guebuza e a Josina. E aí tiveram que ficar escondidos, à espera de que houvesse um contacto da Frelimo. E daí veio um boa e alicia-vos para saírem da África do Sul numa caminhonete com animais. Só que esse boa era um agente duplo. E vocês, no fim, acabaram entregados à PIDE. A PIDE cercou-vos e foram para a prisão. Ange, polícia, vira aquela cadeia, ferros e tudo. Foi em 1965. Sim. Isso aí em 68, já tinha 30, 31. Meu filho fez 1 ano, começou a andar lá na cadeia. Então, às vezes, nós não conseguíamos comer, nem conseguíamos para poder dar às crianças. Ficávamos aí dias sem comer nada. Então, nós tínhamos, às vezes, a informação dos homens através dos guardas. Os homens passaram muito mal. Cada altura, mesmo sem ter entrevistas de fazer isso, ou quando é para ir buscar alguma coisa, ou roupa deles, tinha que levar para a torre, a sangrar as mãos, a cair sangue. Porque a informação que nós tivemos, realmente queriam nos prender, era para nos matar e deitar no mar. Só que depois a Cruz Vermelha teve conhecimento. Então, foi essa a nossa salvação, que aí já, ao nível internacional, já não podiam fazer nada a PIDE. E o seu marido? O meu marido, desde que separamos, foi para a cadeia de Machado, nunca mais tive, nunca vimos, não chegamos a ver mais. Moro em 69, então houve problemas. Então o meu marido já fecharam na cela, sem ninguém. Ficou isolado. Ficou isolado, então não tinha visita, porque eu já sabia, essas celas que eles metiam, a pessoa é para morrer lá. Então, dia 19, tiveram as pessoas que iam lá na visita, que vieram informar que, olha, tem um grupo que já foi morto lá. Foi assim. E agora não sei onde é que foi enterrado, porque eles levavam para Valacum, mas também havia cadáver que enterrava mesmo lá na cadeia. Mas isso aí não teve nenhuma informação. A informação é de que foi na Vala Comum. De certo modo, senti que o mundo caía todo em cima de mim, uma vez que tinha feito uma homilia muito forte sobre o comportamento das tropas em Moçambique. E nós fizemos homilias, tínhamos preparado em conjunto, ele fez para gente mais humilde e mais simples, e a maioria africanos. Eu era a missa mais solene e era da gente europeia, e até de certo modo elite da cidade, que frequentava aquela igreja porque tinha mais condições para isso. E então, denunciando os massacres, isso é que foi o mais importante, e denunciando a guerra colonial, porque tínhamos conhecimento de 2 missionários espanhóis que depois vieram a estar presos connosco ainda mais tempo do que nós, e que eu revelei foram simplesmente a morte de 16 pessoas queimadas em palhotas
mas já vinham massacres ou torturas naquela região, mortes naquela região. Destas 16 pessoas, nós temos ainda hoje os nomes. Eu sabia mais ou menos o ambiente que ia encontrar, que ia presenciar certas coisas. Era difícil e depois tinha outra coisa que ainda era pior, que era traumatizante. Nós éramos uma força preparada a 100% para reagirmos a qualquer altura do dia ou da noite, estarmos sempre prontos para sermos ou transportados, onde as outras forças não conseguiam entrar. O objetivo é este, assim, chegávamos lá, fazíamos o que tínhamos de fazer e depois íamos embora. Bom dia, como está? O que posso ajudar? Pode ser um café duplo, por favor. Forte, por favor. Está bem? Ok. Com Obrigado. licença. Vai para Benfica. Boa tarde. Boa tarde. Caça-me no com a chapa. Não, não quero preta. Então tira essa vermelha, irmão. Por isso que uma chichene. Já não me lembro onde é que isto era, mas era assim. Verde. Foram à nossa machamba e mataram os porcos todos e as galinhas brancas, deixaram as pretas. E a partir daí pensámos, temos mesmo que ir embora, não dá a ficar aqui. Eu tinha uma amiga que o marido era médico no hospital. Depois dessa noite chegou a casa e disse à mulher: faz as malas, vamos embora. Lembro que os meus pais, porque o nosso voo era muito cedo, não queriam que nós dormíssemos e então fomos ao cinema, ao Gil Vicente, para estarmos acordados às 4 da manhã, às 5 da manhã, quando tivemos que ir para o aeroporto e partir. Eu não tinha muita consciência do que estava a acontecer. Para mim até era uma aventura ir para Lisboa, para a metrópole, para Portugal. E só tive consciência quando a minha mãe e o meu irmão, quando nos dirigíamos para o avião,
começaram a chorar. Aí eu percebi que havia qualquer coisa de muito grave ou de muito doloroso que está a acontecer. Quando estava em Namuno, lá na missão, eu tive que desfazer a igreja para fazer uma escola secundária daquilo. E aquilo foi nacionalizado, os padres tiveram 24 horas para retirarem-se dali. E tive de desmontar a igreja toda, os santinhos, os santos, lá, aquela toda. E aquela missão tinha sido construída em 1923 por padres holandeses. A missão tinha mais conhecimento da realidade que estava ali à volta do que a administração colonial. E perguntei se havia alguém ali que pudesse me contar a história. Sim, há um velho aqui que se chama José, que fica na aldeia aqui perto. Chamei o velho. Servi-lhe um chá com coisas que ainda havia, porcelana chinesa e tal. O velho bebeu o chá e depois, quando começou a falar, disse assim: eu chamo-me José, não sei o quê. Eu nasci por volta de 1910, à altura da proclamação da República Portuguesa. E foi assim que começou. Eu tinha 10 anos. Os velhos agarraram em mim e levaram-me para o mato. Iniciaram-me, cortaram-me o prepúcio, ensinaram-me a caçar, a fazer uma casa, a maneira como se tratar as mulheres. Ensinaram-me o meu Deus, o Luco, que é gordo e que construiu todas as coisas e que agora está a descansar. Ensinaram-me sobre os minepas, que são os espíritos dos antepassados que andam por aqui, que eu tenho que alimentar e que tenho que vestir, senão eles zangam-se e eu fico doente ou acontece outra coisa má. Foi assim que eu cresci. Quando eu tinha 19 anos, chegaram aqui uns homens brancos como você, batizaram-me e disseram-me assim: essa coisa dos teus espíritos não é verdade. Há só um Deus, que tem um filho que é Jesus Cristo, filho da Nossa Senhora. Fiquei anos a lutar entre os meus espíritos e estes deuses novos, até aprendi a dar missa. Quando eu estava já a conhecer bem estes deuses novos e a esquecer os meus espíritos dos antepassados, chegou você e diz-me que isto afinal é frelimo, que a igreja é para fechar e que sou um ignorante. Que história quer você que eu lhe conte?
Mm-hmm.